Bênçãos e favores divinos sobre a sua vida. Hoje vou falar com você sobre a unção perigosa. Quando a sua unção se torna perigosa, quando você se torna perigoso para as trevas. Olha, quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo, que não é um sopro, não é a pomba, não é uma sensação, não é apenas um fortalecimento, não é só uma força, é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus que veio morar dentro de você. Então, você é o recipiente de Deus. Mas quando você se move e deixa o Espírito Santo agir através de você, então você vive uma vida naturalmente sobrenatural. Como fazer isso? Como fazer com que a sua unção se torne perigosa? Porque você sabe que nós fomos com um único sacrifício, como diz em Hebreus 10:14, nós, com um único sacrifício, fomos aperfeiçoados para sempre, aqueles que são santificados. Então, existe uma vida santificada, nós podemos viver como santificados, ou então existe uma vida sagrada. Por que eu estou te dizendo isso? E eu quero ir direto para a carta aos Romanos, onde encontramos justamente a explicação do que significa viver uma vida diferente, cheia do poder de Deus. Romanos 12:1 diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Depois diz: Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar e comprovar qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Esses dois versículos nos dão uma chave muito importante. Vamos ao primeiro versículo? Paulo nos exorta. Então, Paulo nos coloca diante de uma escolha. Se Paulo nos coloca diante de uma escolha, isso significa que, mesmo tendo o Espírito Santo, nós podemos não viver na unção do Espírito Santo e não ter uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que demonstra o sobrenatural. E é por isso que Paulo diz: Eu vos exorto, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus. Porque Deus foi misericordioso conosco, não nos imputa mais. O pecado, ele nos tirou do poder das trevas, a sua misericórdia. Depois veremos quantas coisas a sua misericórdia fez em nossa vida, mas ele nos exorta, pela misericórdia de Deus, a fazer uma coisa: apresentar os nossos corpos, ou seja, apresentar de fato os nossos corpos. Quantas vezes nós dizemos que o corpo não é importante, que a carne não é importante? Nós temos um corpo feito de carne que representa Deus. Pode representar se permitirmos o Espírito Santo que está dentro de nós, que nos foi dado. Naturalmente, nós podemos deixar o Espírito Santo inativo. Podemos deixar o Espírito Santo sem trabalho, podemos manter nossos velhos hábitos, mas isso depois se reflete na nossa vida e nós deixamos de viver as bênçãos e nem mesmo expressamos quem realmente somos, a nova natureza. Por isso, Paulo diz: Portanto, irmãos, eu vos exorto, pelas misericórdias de Deus, a apresentarem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa expressão, sacrifício vivo, parece uma palavra muito pesada, parece algo que coloca um peso sobre as nossas vidas. Eu preciso ser um sacrifício? Essa vida precisa ser um sacrifício? Não. Viver em sacrifício significa viver uma vida sagrada, uma vida completamente livre de pecado. O sacrifício, quem foi? Jesus. Foi um sacrifício por nós. Na antiga aliança, o sacrifício eram aqueles animais que eram sacrificados para tomar o nosso lugar, para que os nossos pecados fossem cobertos. Mas quando eu vou ao altar do Senhor e apresento o meu corpo, minha mente, meu falar, meu agir a Ele, e percebo que existem coisas que não estão alinhadas com a minha verdadeira natureza, com a minha nova natureza, mas ainda estão alinhadas com o velho jeito de agir, o velho jeito de falar, o velho jeito de pensar, podem ser feridas que não perdoamos, podem haver muitas situações. Ou então, quando os nossos desejos estão acima de Deus,
Quando vamos até Deus apenas pelos nossos desejos, quando vamos até Deus só com os nossos pedidos, ao invés de buscar a sua presença para receber aquela unção, para que Ele preencha cada lugar, cada partícula da nossa alma, mas também do nosso corpo. Então, se eu vou diante do trono da graça de Deus para alcançar a sua misericórdia e encontrar graça para receber o auxílio necessário no momento mais oportuno, é exatamente aqui. Paulo nos diz: portanto, apresente o seu corpo como algo sagrado e vivo. Perceba quem você é e, se ainda não se sente algo sagrado e vivo, pegue todo o seu corpo e o apresente. Tudo aquilo que não está alinhado à perfeição de Cristo, leve ao Senhor e deixe que Ele queime todas essas coisas. Olha, Deus não pode vir e tirar de você certas coisas, certos maus hábitos. Ele pode nos informar, pode abrir nossos olhos, pode nos chamar para uma vida santa, ou seja, separada. Isso ele pode. Ele pode nos enviar pessoas. Ele pode nos enviar pessoas que falam sobre ele para nós, que nos corrigem, mas ele não pode vir tirar algo que nós não entregamos a ele. Por isso, Paulo diz: apresentem os seus corpos, todo o seu ser. Vocês têm que pensar que, no período greco-romano, o corpo não era considerado digno de ir diante de Deus. Mas Paulo diz o contrário: até o seu corpo deve ser digno. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo e o seu corpo pode expressar o Espírito Santo. Quando do seu corpo, da sua mente, do seu coração são tiradas todas aquelas coisas, porque é você quem as entrega, porque é você quem apresenta essas coisas, apresenta tudo o que você é, tudo o que você faz, você apresenta a Deus. Ele torna isso sagrado, porque ele tira de você, ele queima, tudo que você entrega a ele, ele tira. Então apresente todo o seu ser a Deus e ele o tornará uma coisa sagrada que vive, onde as impurezas não existem mais. É isso que este versículo diz. Viva quem você realmente é o que Paulo está dizendo aos romanos. E de fato, olha só, isso é muito importante, isso que eu vou te dizer agora. Ele diz para apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo, ou seja, separado, agradável a Deus, que agrada a Deus. Deus se agrada quando você não carrega mais os pesos do passado. Deus se agrada quando você vive aquilo que ele pagou naquela cruz. Deus se agrada. Ele gosta quando até você mesmo já esqueceu o velho passado, tanto o que você fez quanto o que fizeram com você quando você se perdoou. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Quando você deixa queimar todas aquelas coisas do passado, então você se torna não só uma pessoa santa agradável a Deus, não só uma pessoa santa separada para Deus, mas você se torna uma pessoa sagrada. Esse é o seu ponto de escolha. Quero ser uma pessoa santa, ou seja, nascida de novo com o Espírito Santo que me separa, vivo minha vida privada, vivo minha fé de forma privada com o Senhor, ou quero ser uma pessoa sagrada, que expressa a sacralidade pela qual Jesus pagou, que expressa a sacralidade, porque se deixou queimar. Todas as coisas que não estão alinhadas à beleza de Cristo, todas as coisas que nos desfiguram e que não permitem ao Espírito Santo viver livremente e não nos permitem receber aquela unção, receber aquele empoderamento que o Espírito Santo nos dá, receber aquelas soluções. E depois termina com esta frase, que é muito importante: olhem, este é o seu culto espiritual. Seu sacrifício vivo é o nosso culto espiritual, mas digamos que não está traduzido exatamente da maneira certa, porque tende-se a espiritualizar tudo, a tornar isso uma coisa mística. Este é o meu culto espiritual. Quer dizer que eu vou ao Senhor, me ofereço como sacrifício vivo, ofereço meu louvor como sacrifício ao Senhor e cumpro o meu culto espiritual. No domingo ou nos encontros de oração, nos encontros de intercessão, nos encontros de louvor. Não é isso. Atenção, escute o que eu estou te dizendo. Não está falando de culto espiritual. A palavra para espiritual é lógicos. Adoração, logicamente,
Significa uma vida vivida diariamente como uma adoração a Deus. Lógico, porque se apresento o meu corpo ao Senhor, apresento-lhe toda a minha vida e deixo para trás tudo aquilo que sei que não reflete a minha imagem. Cristo, eu não sou como Cristo, eu os deixo, ele pode levá-los embora. E eu me torno esse sacrifício porque tudo foi queimado sobre algo sagrado que vive diariamente. Eu posso viver diariamente a sacralidade de Cristo. Então, eu ofereço meu corpo como algo sagrado que vive no dia a dia, que traz o sobrenatural, que vive como Jesus vivia. E isso é o seu agir lógico. É lógico que eu viva isso. É lógico, diz Paulo aos Romanos, que você viva. Isso por causa da misericórdia de Deus, que fez tudo por você. Vamos dar uma olhada rápida? Não quero encher demais a sua cabeça de coisas, mas dê uma olhada, dê uma olhada. A misericórdia divina fornece a base do sacrifício como resposta apropriada. Você pode se oferecer como algo sagrado que vive, oferecer seu corpo, seu falar, seu agir, somente quando compreendeu algumas coisas importantes e quando você já não se importa mais consigo mesmo, mas sim com o Senhor. Quando você não vive mais para si mesmo, e aí falta isso, falta aquilo, e aquilo não está perfeito, não. Quando o que importa para você é o Senhor. E aí chega um nível de unção que você não consegue conter, porque já não é mais você quem vive, mas é o ungido que vive em você. Aleluia! Vejamos quais são essas misericórdias que o Senhor teve por nós. Quais são essas misericórdias? A justificação da culpa e da pena do pecado. Nós não somos mais acusáveis. Deus nos justificou. Você foi tornado justo. Pode viver uma vida santa ou pode viver uma vida sagrada, de justiça, vivida, onde sua mente pensa como Cristo pensa. Vocês têm a mente de Cristo, disse Paulo. Vocês têm a mente de Cristo, disse Paulo. Você tem a mente de Cristo, ela está aí dentro. O Espírito Santo está dentro de você. Só precisa viver isso. Então, você foi justificado. A misericórdia de Deus. Ele te viu e disse: Eu quero justificá-lo. Portanto, você foi justificado de qualquer culpa e de qualquer pena do pecado. Para mim, justificado. Adoção. Você foi adotado em Jesus, identificado em Cristo. Deus te vê em Cristo. E a sua vida sagrada, a sua vida, quando se torna sagrada, permite que outros também vejam Cristo. Aleluia! Isso não é maravilhoso? A sua posição é que você está debaixo da graça, não debaixo da lei. Debaixo da graça, ou seja, debaixo do poder, da habilidade de fazer coisas que antes você não podia fazer. A misericórdia te deu uma habilidade. Essa habilidade é o cáris, a graça. A graça é o resultado da misericórdia que Deus teve ao nos tirar do poder das trevas, ao nos colocar no reino do Filho, onde a sua graça nos permite realizar coisas sobrenaturais, coisas que nunca poderíamos ter feito antes. Então, a posição é que estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Aí a gente diz: sim, tudo bem, debaixo da lei, a lei não tem mais valor para nós. Mas e a lei que você criou para si mesmo? Você já pensou nessa lei? A lei das suas opiniões? A lei do eu faço assim, a lei do eu tô acostumada com isso e sempre vou fazer assim, a lei do não tenho tempo, a lei do preciso fazer isso antes e aquilo depois. Essas são leis que colocamos sobre as nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas mentes, das quais precisamos nos libertar. Precisamos nos tornar sagrados. Precisamos nos tornar sagrados. E vou te dizer uma coisa sagrada não pode ser tocada porque é sagrada. Você não é apenas santo, separado para Deus. Você pode ser sagrado e pode viver sua vida de forma lógica. Viva logicamente como alguém sagrado, intocável por todas essas coisas. Portanto, a posição sob a graça. Depois você recebeu o dom do Espírito Santo, o Espírito sem medida. Deus nos deu um Espírito sem medida. Você tem tudo o que precisa, mais do que precisa. Você recebeu o Espírito Santo assim como Jesus recebeu.
E Jesus fez coisas sobrenaturais. E a misericórdia de Deus te transformou do que você era para te tornar semelhante a Cristo, sagrado, com um único sacrifício. Hebreus 10:14. Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Você quer permanecer apenas santificado ou quer ser perfeito para sempre? Graças ao seu sacrifício. Quando você acredita no seu sacrifício e deseja viver esse sacrifício em sua vida, e você apresenta seu corpo como algo sagrado e vivo. Aleluia! Esta não é uma vida diferente. E então ele nos deu o dom do Espírito Santo que vimos e nos fez uma promessa, nos fez a promessa. A promessa, qual é a promessa que ele nos fez? Deus, que ele está sempre conosco, que ele nos ajudará em todas as aflições. Porque ainda vivemos neste mundo e as coisas acontecem, mas ele é o nosso auxílio. Depois, ele nos deu a promessa da certificação, ou seja, ele nos certificou em uma posição. Mas você tem consciência da sua posição nos lugares celestiais em Cristo? E você quer levar para os lugares celestiais em Cristo ainda tudo isso? Quais são essas coisas que você não quer deixar? Sim, você pode viver uma vida santa nesta terra, mas pode viver uma vida sagrada nesta terra, porque o seu lugar é nos céus e lá o pecado não chega, lá as falhas não chegam. E é desse lugar que você deve viver, e esse é um lugar sagrado, intocável, o inimigo, ele não chega lá. E você não deve permitir que sua mente continue vivendo como a mentalidade da terra. Aleluia! E depois ele nos deu a confiança. Confiança na glória futura, ou seja, na eternidade. Confiança de nunca ser separado do amor de Deus. Nada poderá jamais te separar do amor de Deus. E a confiança na fidelidade contínua de Deus. Deus é fiel porque Deus é eterno. Deus te fez uma promessa. A de te deixar, de te tornar santo. Ele te chamou, você é santo. E se você quiser, ele pode te tornar sagrado se você oferecer seu corpo como algo sagrado que vive nesta terra. Isso não é um nível de vida superior, não é um nível de vida onde a unção do Espírito Santo transforma a sua vida, onde você carrega a presença, onde quer que vá, onde as coisas mudam, onde você caminha, onde as pessoas veem a diferença. Não porque você faz ou diz algo, mas porque a presença do Senhor, a unção do Senhor está sempre com você. Você pode chegar a isso. Todos nós somos chamadas a isso. Uma coisa, uma pessoa sagrada que vive. Não se contente em ser santo, separado para Deus, porque todos nós somos santos separados para Deus. Mas você pode ter mais. Você pode demonstrar com a sua vida o poder da unção do Espírito Santo em você. E a unção se torna perigosa quando transborda e, repito, você tem o Espírito Santo, mas a unção pode aumentar e ela aumenta na medida em que você entrega tudo aquilo que não pertence à beleza da sua nova natureza, a beleza de quem você realmente é, novo, um sacerdócio real, um povo santo. Aleluia! Você é isso. E para viver isso, você pode ter aquela unção que se torna perigosa para as trevas. Sabe, o inimigo quer sempre te lembrar do passado, o inimigo quer te dizer que você não pode perdoar aquela pessoa, o inimigo pode te fazer ver que aquela ferida é grande demais. O inimigo quer colocar obstáculos para que você não viva essa vida sagrada. Pois bem, você pode dizer não, você pode decidir agora se vai viver apenas uma vida santa ou se vai viver uma vida sagrada. E eu quero orar por você, para que hoje você tome essa decisão de deixar que o Senhor possa queimar tudo aquilo que não te faz maravilhoso, porque você é a maravilha que Ele criou em você. Leve tudo ao Senhor, apresente seu corpo como um sacrifício vivo a Ele. Você é sagrado
e viva a sua sacralidade. Então, a lógica de Deus tomará conta. A lógica do espírito vai prevalecer. E todos aqueles pensamentos que não estarão mais na sua mente terão dado lugar à lógica de Deus. Esse é o nosso culto racional, é a nossa vida racional, onde logicamente vivemos o sobrenatural. E isso você pode fazer. Eu te abençoo e que você possa crer, viver e experimentar isso. Nos vemos no próximo versículo.